Dando sequência a mais uma conversa aqui na jornada de podcasts do Encontro Nacional 2024 da Abrente, eu, Flávio Xandó, estou aqui agora com o Lucenildo Lins, ele é CTO da Angola Cables. Lucenildo, muito obrigado pela sua presença, com certeza um assunto interessante para a gente contar aqui hoje, não é isso? Exatamente, exatamente. Muito obrigado pelo convite, na verdade. Como tu já mencionaste, eu sou o CTO, sou o chefe de Technology Officer do grupo Angola Cables. Nós somos uma empresa de telecomunicações hoje, com atuação em 33 países, e eu gosto de dizer que a gente gosta de pegar o caminho longo, começa em Singapura, na Ásia, e vai até Los Angeles, nos Estados Unidos. Opa. Obviamente, claro que a gente também tem caminhos entre Singapura e Los Angeles pelo Oceano Pacífico, mas somos uma empresa que nasceu em 2009 com um DNA de operação de cabos submarinos e que hoje opera nesses 33 países e que é dona diretamente de ativos submarinos, em especiais 3 no Oceano Atlântico. O seu primeiro iniciou na África do Sul e chega até a Inglaterra, tocando vários países do continente africano e europeu. O segundo foi um cabo que conectou a África ao Brasil, e o terceiro, e não menos importante, é um cabo que sai daqui de São Paulo, toca lá em Fortaleza e vai até os Estados Unidos. Esse, em especial, é um projeto em parceria com o Google, chamado Monet, e que hoje ele tem a rota mais disponível, se assim a gente pode dizer, com maior SLA e maior eficiência na comunicação entre São Paulo e Miami, né? Como eu já bem mencionei, a gente nasceu com esse DNA, mas acabamos evoluindo e seguindo aí por diversas outras áreas, como data center, como soluções aplicadas e distribuídas, e em especial até o tema de hoje, que reitero, muito legal o convite, que é discutir um pouco sobre disaster recovery, recuperação de serviços e esse tipo de coisa. Tá? Olha, eu ia exatamente te convidar a fazer um overview da empresa. Você já engatou a segunda, já foi exatamente onde eu queria, muito legal. Mas assim, eu não posso deixar de te perguntar, porque eu tenho esse meu boné de jornalista de tecnologia, mas eu também sou um profissional de tecnologia. Ah, legal. Então, por isso, minhas curiosidades são talvez maiores. Mas eu desconheço muito esse segmento de cabo submarino, né? Imagino que devam ser projetos portentosos, deve ser um trabalho gigante fazer uma implantação de um cabo desses, porque são milhares de quilômetros, né? Sim. Então, assim, muito brevemente, eu sei que o nosso tema é outro, mas eu não posso perder essa oportunidade de você contar um pouquinho como que é esse processo de ter esses cabos, manter manutenção, verificação de se está tudo bem, enfim, monitoração, deve ser algo complicado. Na verdade, sim. Quando você faz um projeto de um sistema submarino, de um cabo submarino, eu gosto de dizer que é semelhante à engenharia aeroespacial. Você tem que desenhar ele para que ele opere no mínimo por 25 anos. E não só, ele tem que operar e você tem que pensar em todas as redundâncias possíveis para que a intervenção nesse ativo seja a menor possível. Tá. Então, ele vai estar milhares de metros abaixo. Sim, sim. Por exemplo, nesse cabo que eu mencionei, que é o cabo mais famoso e que o mercado brasileiro mais usa nosso, que é o Monet, que sai daqui de São Paulo e vai até Miami, nós temos trechos do cabo que o cabo está a 4.300 metros de profundidade. Uau. Então, naturalmente, não dá para mandar ninguém nadando lá, nem um mergulhador para catar o cabo. Então, você tem estruturas que são até desenhadas em engenharia mecânica de ponta para você desenvolver um ROV, um robozinho que cai lá dentro do oceano e termina pegando esse cabo, trazendo para um barco em caso de recuperação. Mas assim, voltando ao que eu mencionei, quando a gente projeta isso, é um projeto geralmente para 25 anos, com cifras astronômicas, né, naturalmente, mas que a gente tenta pensar na redundância da redundância da redundância. Como qualquer sistema de transmissão de energia ótico, porque no final do dia a gente está transmitindo luz sobre fibra ótica, ele precisa ser regenerado e amplificado. Então, a parte engraçada é que, semelhante à Terra, a cada 50 quilômetros eu tenho um equipamento dentro do oceano que pega o sinal e repassa para frente. Só que esse equipamento, ele é desenhado para aguentar pressão, ele é desenhado para que eu tenha níveis de redundâncias que eu não faria em terra. Por exemplo, se eu tiver uma falha aqui em Campinas, eu pego um carro, mando alguém lá, o cabo troca a placa e está tudo resolvido. Mas, por exemplo, na hora que eu projetei o cabo e que eu fiz esse repetidor, ao invés de eu botar um amplificador, eu botei 4. Tá. E cada um deles está operando nesse momento a 25%. Se houver uma falha, eu posso simplesmente desligar esse e botar os outros a operar. Exatamente, e assim vai. Então, a gente tem todo o monitoramento.
a gente tem toda o que a gente chama de checagem proativa desse tipo de pump, do ganho que a gente dá. E não só, a gente também tem outros tipos de artifícios para poder monitorar as rotas. Por exemplo, se simplesmente um barco passar por cima da rota do cabo e ele parar, ou se ele não tiver em deslocamento, a gente tem monitoramento em tempo real que avisa os barcos para saírem da região e inúmeras outras camadas de controle. Mas, de fato, é um universo que pouca gente desconhece, mas eu vi um número divulgado ontem pela ISOC, que é a Internet Society, que sim é uma entidade um pouco mais conhecida, mas 99% de toda a comunicação mundial intercontinental e de longa distância passa por cabos submarinos. Todo mundo imagina que quando pega o celular e liga daqui para o Nordeste, esse negócio vai para o satélite. Não vai, tá? Vai por um cabo submarino, sai daqui para Fortaleza, chega em Fortaleza e se precisa sair para o Recife, vai para o rede terrestre. Mas no final do dia, a gente tem hoje o cabo submarino como sendo o grande transportador quando a gente fala de volumetria de dado de um lado para o outro. Tá? Então é isso. Puxa vida, não, eu sabia que ia ser fascinante você me falar sobre isso e os assuntos se conectam, né? Porque você falou que no projeto do cabo, né, que é fascinante, vocês trabalham com redundâncias exatamente para prevenção de desastres. Então, vamos agora conectar isso com as outras áreas que você falou da empresa. Você falou em data center e disaster recovery, que imagino que sejam conectadas. Então, como que é a solução de disaster recovery de vocês? Como é que vocês oferecem isso para o mercado? É para cliente final? É para ISP? Enfim, vamos comentar um pouco sobre isso. Sim, vamos lá. Então, naturalmente, né, a gente é uma empresa de engenharia onde eu costumo dizer que no final do dia a gente tem muito engenheiro eletricista. E muito engenheiro eletricista pensando em como fazer com que um cabo que precisa ter energia, precisa ter redundância e que opera essa profundidade com toda essa dimensão, não pare. E depois, naturalmente, a gente foi subindo na pilha do protocolo TCP/IP. Então, a gente começou na infraestrutura de verdade e hoje a gente chega a ofertar até serviços de cloud. E dentro da Angola Cables a gente tem uma unidade de negócio totalmente separada para cloud e assim vai. Todo o know-how que a gente tem, todas as aplicações que a gente fez para garantir SLA e altíssima disponibilidade, a gente acabou integrando em outros serviços. Quando a gente fala hoje de disaster recovery, a gente tem vários níveis, mas em especial, quando a gente vai falar sobre a manipulação de dado, replicar o dado ainda é a melhor estratégia de desastre. Eu ter o dado armazenado no ponto A e no ponto Z e garantir que esse armazenamento seja o mais síncrono possível, ainda é a melhor estratégia. Então, hoje a Angola Cables ela tem data centers em Fortaleza, tem data centers em Luanda e não só. A gente está presente em inúmeros outros data centers, até com um produto de interconexão que a gente chama de GDI, que é Global Data Center Interconnect. E somado a esse produto, a gente oferta replicações de dados. A gente, dentro das nossas soluções de cloud, nós conseguimos prover tanto soluções de storage como serviço, onde o cliente faz conexões de fibra ótica e conexões dedicadas e consegue replicar sua estrutura de dados para a gente. Uma vez isso entrando no produto nosso que a gente chama de Clouds to Brasil, no caso do Brasil, ou Clouds to África, no caso da África, a gente consegue fazer replicação síncrona em mais de um lugar. Que essa pode estar dentro de uma mesma geografia, e eu falo de geografia não Fortaleza, mas sim numa geografia Brasil, ou mesmo se não for um dado sensível à Lei Geral de Proteção de Dados, ou um dado sensível de perspectiva mais macro, como, é uma foto, é uma coisa mais besta, a gente pode replicar em múltiplos países, tá? A solução de Disaster Recovery que a gente está ofertando hoje, ela passa por um posicionamento de mercado que tanto está focado para ISPs, que podem usar isso num modelo de white label e ofertar para qualquer outro cliente, ou até mesmo para clientes de médio e grande porte. Tá? Contrata direto. Exatamente. A Angola Cables está posicionada no mercado de wholesale. Então, efetivamente, a gente termina... Se eu pegasse o B2B hoje, o business to business, e fosse segmentar ele, e eu gosto de dividir ele geralmente em 3 pedaços, que é o grande atacado, o wholesale, os grandes clientes, os enterprises /corporates e o médio e pequena empresa, a gente está realmente focado nesse primeiro segmento.
Então, eu prefiro muito mais criar uma grande estrutura robusta e chegar para os associados, por exemplo, como a gente faz hoje, que são nossos clientes aqui da Abrint, e disponibilizar para eles que eles vão lá no cliente de última milha, porque ele já tem a última milha, ele acessa o cliente, ele vai prover essa conectividade com alta performance e alta qualidade, e no final do dia, a gente sabe que cada vez mais rede está se tornando commodity. E se eu conseguir gerar um produto que agregue valor, que seja um serviço de valor agregado, isso faz sentido. Tá? Então, a gente hoje tem um conjunto de storages distribuídos no Brasil, interconectados por cabo submarino. Tá. Então, seja em São Paulo, seja na África, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, com baixa latência, que consegue prover um sistema de disaster recovery em 3 modalidades. Replicação síncrona, ou seja, toda vez que eu escrevo no dado original, eu já copio automaticamente para o segundo. Replicação assíncrona, que é, ok, eu vou montar minha base, vou guardar meus dados aqui localmente, e essa replicação vai acontecer 2, 3, 4 vezes por dia, da maneira como eu queira, mas sabendo que a minha proteção lá, ela é uma proteção que vai ter uma defasagem de um conjunto de horas. Alguns negócios podem tolerar isso, e outros claro, não. Outros não, obviamente. E obviamente você tem custeios diferentes, porque se eu estou fazendo algo síncrono, eu estou alocando rede o tempo inteiro e assim vai. E, por fim, não menos importante, a replicação da replicação, que é o seguinte, eu já tenho a cópia, tenho 2 estruturas que estão copiando localmente, mas eu quero ter um terceiro storage para que comumente é chamado de arquivo, ou archiving. Ok, esse storage ele vai ser mais lento, eu faço isso uma vez por mês, uma vez por semana, mas eu tenho a garantia que, por exemplo, a minha fotocópia necessária, ela vai estar lá. Um exemplo do backup, né? Exato, mas, por exemplo, imagina que eu fiz minha estrutura on-premises dentro da minha empresa e lá dentro eu tenho 2 estruturas replicadas, mas eu sei que todo dia 30 eu fecho o balanço da empresa e esse balanço, se eu for auditado, eu tenho que ter esse arquivo de todo jeito. Então, esse é o tipo do arquivo que vale a pena ter o backup do backup, né? Então, você consegue fazer vários níveis de recuperação e assim vai. Então, claro que a gente oferta todos os 3 níveis e como eu falei, a gente tanto oferta em modelo de white label, onde qualquer um pode chegar a criar sua brand, criar seu portal, usar o que a gente chama de Drops to Brasil, que é o nome do produto, da maneira como quiser, ou mesmo vender diretamente a clientes mais enterprise e de médio e grande porte. Tá? É isso. Não, uma baita história. E uma coisa que você foi falando e eu pensei aqui, né? Empresas que querem fazer conexão, fazer a replicação, algumas vezes ou tem que se valer de data centers ou tem que criar um caminho de fibra para eles. Vocês têm os cabos, ou seja, Exato. vocês têm a infraestrutura, o encanamento para fazer isso está na mão de vocês já. Exatamente. É um diferencial. E é o diferencial. Dentro dos nossos produtos, assim, naturalmente, eu gosto de dizer que no mundo em que a gente está, a gente não cria roda, né? E não faz sentido você reinventar. Claro que existem inúmeras outras empresas que têm solução de disaster recovery e soluções análogas, até as quais a gente se baseou para criar as nossas, como, por exemplo, as grandes OTTs, como a Amazon, os Googles, eles têm esse tipo de solução. Só que, comumente, esse tipo de empresa, eles cobram sempre por 3 pilares. Eles cobram pela entrada e saída do dado, a variável de rede. Eles cobram pelo storage propriamente dito, o fato de estar armazenando, e também cobram pelo processamento do dado, que é, beleza, como é que eu vou classificar, eu vou comprimir e assim vai. Como a gente é um provedor mundial, hoje posicionado, não sou eu que estou dizendo, mas sim o Departamento de Segurança e Estado norte-americano, eles têm um ranking mundial chamado CAIDA, que diz a posição de todos os provedores no mundo, tá? E nós somos o 32º no mundo, tá? Como nós temos toda essa capilaridade, uma rede mundial presente em todos esses países, eu consigo chegar para o meu cliente e dizer, olha, a rede aqui é custo zero, literalmente. E esse é o nosso grande diferencial. Você só vai pagar para processar o dado dentro da nossa estrutura e armazenar, mas o custo de rede é zero. E principalmente por quê? Porque no final do dia eu consigo fazer isso e esse é o meu feijão com arroz, e muito bem feito, que a gente vem fazendo há quase 15 anos. Então, não faz sentido, na nossa visão, visto que a gente até certo ponto consegue alocar isso e criar uma gordura para que seja usado para esse produto, eu terminar sobrecarregando os nossos clientes com um custo extra que, para mim, é ínfimo, né? Então, eu poderia dizer que, como vocês são os detentores dos cabos, vocês têm a fibra ótica com uma capacidade, obviamente,
gigante. Você já passaram o cabo prevendo para não ter que mexer, como você falou, por 25 anos. Exato. Né? Então vocês têm uma sobra de banda que permite vocês trafegarem e usarem para dar esse adicional de serviço. Exatamente. É por exatamente. aí. É exatamente por aí. E no final do dia, como eu vinha bem dizendo, a gente entende que, dado que a gente é um wholesaler e um wholesaler muito mais focado nos big customers, international customers, faz sentido com que o usuário final ele possa agregar esse valor e ofertar de maneira mais otimizada. Enquanto eu estou olhando, e eu entendo isso, enquanto eu estou olhando de maneira mais macro para uma volumetria maior, não faz sentido desguarnecer o pequeno. O pequeno é de extrema importância. Mas por que eu vou entrar no mercado se já tem tanta gente boa ali? Então a gente prefere criar esses modelos de white label, onde qualquer um chega ali, monta a sua estrutura, replica dentro de um ambiente que já está todo devidamente homologado. E assim, para você chegar nesse nível, só para que você entenda, hoje você tem certificações como ISO 27001, 27018, que nós somos detetores, que eles garantem que o dado, quando entra na minha estrutura de replicação, disaster recovery, ele está devidamente criptografado, protegido, classificado e assim vai. E às vezes você tem uma estrutura pequena que o cara não consegue chegar num nível de certificação. Tá. Mas por que ele não embarca na minha e termina ofertando isso de maneira mais ao molde do mercado dele? Então, no final do dia, é isso que a gente tem feito e é o que a gente acredita. Né? Eu acredito que o partnership, a parceria, termina gerando um negócio para todo mundo ao mesmo tempo. Não, o nosso tempo já foi, mas muito interessante, foi surpreendente essa nossa conversa, porque juntou realmente a história da empresa com o portfólio aí de vocês de conectividade com os cabos, com a implementação do Disaster Recovery. E, obviamente, é por isso que vocês estão na Brint. Vocês estão aí tendo parcerias com os ISPs para exatamente white labelizar, se é que existe essa palavra. Não deve existir, mas a gente inventa, para vocês terem essas parcerias com os ISPs, né? Exatamente. A gente está aqui justamente eu gosto de dizer, para criar parceiros, né? Porque no final do dia tem um ditado brasileiro que eu acho que deveria ser levado para o mundo inteiro, e eu por andar e assim for, que é tudo que está negociado não sai caro. E eu acho que você criar parcerias e parcerias fortes termina gerando um ecossistema e criando um ecossistema positivo, né? Então, é a nossa opinião, é a nossa forma de estar e é por isso que a gente está aqui junto. Não, show de bola. Lucenildo, muito obrigado pela sua participação. Uma história que com certeza colaborou demais aqui para esse portfólio de conversas do Encontro Nacional da Brint. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar numa outra situação, seja numa outra Brint ou até mesmo fica aqui o convite de a gente registrar essa conversa no meu canal lá no Papo Fácil. A gente entra em contato e conta essa história. Pode ser? Claro, sem problema. Super obrigado. Aqui a gente encerra mais uma conversa da jornada de podcasts com o Lucenildo Lins, CTO da Angola Cable. Super obrigado e até uma próxima ocasião. Obrigado.